Nós estamos iniciando neste domingo 30 de outubro o programa Razões da Fé, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio. Esse programa nasceu no final dos anos 90, idealizado pelo professor Jacó Hoffmann, que faz parte aqui do conselho da Rádio Miriam, produzido pelo Zé Teodoro, que trabalha aqui na Rádio Miriam também, e apresentado lá nos inícios pelo Frei Aldo Colombo. Por aí passaram também outros freis, como o Frei Renato Zanola, Frei Osmar Otávio Júnior e alguns leigos, Thales Armiliato, próprio Zé Teodoro, Alberto Meneguzzi e outros tantos que também apresentaram este programa, que ficou no ar na Rádio São Francisco e na Rede Sul de Rádio até o mês de dezembro de 2017. E após também algumas conversas do José Teodoro com os freis capuchinhos, eles nos liberaram, nos autorizaram para trazer o nome Razões da Fé e retomar esse programa aqui na Rádio Miriam Caravaggio, num projeto de sinodalidade que vai abraçar o Santuário de Caravaggio, seu setor de comunicação, a Pastoral da Comunicação da Diocese de Caxias e também aqui a Rádio Miriam Caravaggio. Então hoje é um marco histórico também, porque estamos retomando este projeto. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, porque estamos nos aproximando do dia de finados, agora no próximo dia 2, e também no próximo domingo, dia 6, no Brasil, vamos celebrar a solenidade de Todos os Santos. E nós convidamos para este programa que vai falar sobre a comunhão dos santos e a fé na ressurreição a partir do Catecismo da Igreja Católica, nosso bispo diocesano, Dom José Gislon, que é bispo de Caxias, presidente do Regional Sul 3 da CNBB e também mestre em História da Igreja pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Nossa saudação, Dom José, obrigado pela presença. Obrigado a você, Felipe. Obrigado a todos aqueles que nos acompanham nesse primeiro programa, Razões da Fé. Eu acho que esse momento é muito bonito da vida da comunidade e da igreja como um todo. Temos como convidado o padre Oscar Roberto Quemelo Francischelli, pároco da paróquia São José em Caxias do Sul e mestre em teologia na área da antropologia teológica, tendo como título da dissertação de mestrado pela PUC do Rio Grande do Sul, Ressurreição da Carne e as Deformações do Pós-Humano. Olá, Padre Oscar, muito obrigado pela presença. Olá, Felipe, Dom José, a Ana também, que faz parte aqui da mesa, todos os ouvintes da rádio, aqueles que nos acompanham pelas plataformas de comunicação. Então, a saudação estar de novo nesse programa e poder evangelizar através daquilo que ensina a fé cristã e que pode ajudar muito na esperança, no consolo. Enfim, é um tema bastante importante, que existe talvez muita coisa que as pessoas imaginam, tem lá suas fantasias, suas incompreensões, e nada melhor como um bom debate iluminado pela fé, pela psicologia, para poder trazer esperança a todos que nos ouvem. E nós temos também a convidada Ana Paula Reis da Costa, psicóloga, fundadora e diretora do Instituto LUSP de Caxias do Sul, com doutorado em teologia pela PUC, também do estado do Rio Grande do Sul, e a pesquisa A Reconstrução da Vida no Coração de um Deus Sofredor, Teologia e Psicologia em Diálogo para o Cuidado Integral do Enlutamento. Obrigado pela presença. Olá, um abraço a todos os ouvintes, todos nós aqui. Eu preciso dizer que estou muito feliz com a retomada desse programa. O Razões da Fé foi um programa que fez uma diferença muito grande na minha vida e na vida de muitas pessoas que eu cuido. Eu participei com o Frei Aldo, participei um longo período com o Frei Renato também. E hoje estou aqui nessa mesa santa, né, entre vocês, me sentindo lisonjeada pelo convite
e também sentindo a imensa responsabilidade de representar esse lugar de voz de todos os enlutados que cuidamos. Muito obrigada. Nós aproveitamos e convidamos para que você que está nos acompanhando, nos ouvindo, também curta, compartilhe a live que também está nas redes sociais da Diocese, também curta e compartilhe as redes do Santuário de Caravaggio e aqui da Rádio Miriam, também lá no YouTube da Diocese, possa se inscrever no canal e ativar o sininho para que você receba a notificação de sempre que nós tivermos algum vídeo, algum programete, também os vídeos do nosso Bispo Dom José, que você receba, bem como Razões da Fé toda semana, para você poder acompanhar. E vamos iniciar o nosso painel, nosso debate. Já a primeira pergunta ao nosso Bispo, Dom José. Por que celebrar o Dia de Finados? Bom, a comemoração dos fiéis defuntos, ao qual é dedicado o dia 2 de novembro, ajuda-nos a recordar os nossos entes queridos, né? Que todos nós temos, aqueles que nos deixaram e todas as almas, digamos, a caminho da plenitude da vida, né? É precisamente no horizonte da Igreja Celeste, para a qual a solenidade odierna nos elevou. E desde os primeiros tempos, se olharmos da vida do cristianismo, a Igreja terrena, reconhecendo a comunhão de todos no corpo de Jesus Cristo, o corpo místico de Cristo, cultivou com grande piedade a memória dos mortos e ofereceu sufrágios por eles. Portanto, a nossa oração pelos defuntos não é só útil, mas é também necessária, enquanto ela não só nos pode ajudar, mas ao mesmo tempo ela torna eficaz a sua intercessão em nosso benefício, mas também tendo presente aqueles que partiram. E se olharmos justamente no livro de Macabeus, né, já tem naquele tempo justamente reúne a comunidade para prestar um sufrágio aos mortos. Eu creio que é o momento onde nós fazemos uma releitura da nossa vida, a partir das pessoas que fizeram parte da nossa vida. Porque todos nós temos vínculos afetivos com alguém. Ninguém de nós passa por esse mundo sem ter um vínculo afetivo com alguém. São os nossos pais, nossos avós, irmãos, pessoas que conhecemos. Então é um dia, sim, que a gente olha a realidade daqueles que partiram, mas acima de tudo olha a dimensão também da nossa vida. Porque somos peregrinos, nós não somos eternos. E esse confrontar-se no dia do finados, justamente, é fazer uma releitura da própria caminhada da vida. À luz da fé, mas também à luz da esperança num Deus que é Pai. Né? Num Deus que é Pai. E isso é muito importante. Porque se nós não mantivermos essa luz da fé acesa, essa esperança, o dia do finados para nós pode não dizer nada. Né? Mas quando nós celebramos a luz da fé, é uma comunhão entre o presente, o passado e o futuro. Né? Então, e também o dia dos finados é celebrado segundo as culturas em muitos lugares. Mas para nós cristãos é sempre um momento de comunhão e, acima de tudo, um olhar de um Deus que caminha conosco e um olhar de peregrinação para a casa do Pai, onde está presente também a dimensão da ressurreição. Né? Então, é um momento assim, eu penso, às vezes olhado com triste, porque são recordações que nos tocam, mas ao mesmo tempo é um momento de esperança, de comunhão e de reavivar no coração e trazer no coração aqueles que fazem parte da nossa vida. Ana, eu vou trazer isso que Dom José pontuou, né? O confronto. O dia de finados que nos chama a confrontar tanto a questão do olhar para a eternidade, mas o olhar a nossa realidade de finitude. Como é que a psicologia e a teologia podem enxergar isso juntos? Ótimo, que bom. Eu fiquei muito feliz de ouvir do nosso bispo a expressão vínculo afetivo.
durante muitos anos, na própria catequese e no cuidado com os enlutados, nós não tínhamos, né, essa clareza da valorização do vínculo afetivo e do vínculo afetivo como uma construção que se dá dentro da antropologia e que tem expressão na fé. Então aqui, quando o nosso bispo diz à luz da fé, em relação à ciência, nós estamos compreendendo um diálogo entre ciência e fé, ou psicologia e teologia no luto, que se relaciona a uma diferença entre o que é elementar e o que é fundamental. Tudo que está relacionado à nossa vida antropológica são os elementos que constroem a nossa história de vida dentro de uma linha de tempo, que na teologia nós podemos referir como cronos. E tudo que é fundamental se constrói a partir de propósito, significado e profundidade, dentro de uma linha vertical que nós podemos chamar de kairos, né? Então, a ciência aqui, ela está como instrumental, ela está dentro de tudo que é elementar. E a fé está colocada no luto como aquilo que é fundamental. Nós podemos nos sentir invadidos com a expressão defunto, por exemplo, do ponto de vista psicológico e do amor. Mas quando nós nos deparamos com a questão do luto e do vínculo afetivo, essa expressão está aí, nesse nível de confronto, para trazer uma realidade da qual nenhum de nós vai poder fugir, que é a questão da morte, né? E dentro da experiência da perda, a experiência de amar. E amor e dor só podem ser dimensionados por aqueles que sentem, né? Do ponto de vista do que é vertical, então de kairos, nós estamos falando da presença no luto, né? Na experiência de luto, nós estamos falando da presença da eternidade dentro do tempo. E quando a nossa vida é atravessada pela eternidade, considerando a comunhão dos santos, por exemplo, né? Existe algo em nós que não precisa de reforço para continuar existindo. E esse é o vínculo afetivo, esse é o amor. Quando nós perdemos alguém que amamos, um pedaço de nós está lá do outro lado. Nós vivemos com os pés na terra, mas já pertencemos ao céu de uma maneira que nunca havíamos sentido antes. Então, um aspecto muito importante e profundo aqui na linguagem e na experiência de luto entre fé e ciência é a escuta integrada. Porque muitos de nós não encontram pessoas que conseguem escutar tão bem de luto quanto de fé. Em geral, quem escuta sobre fé não escuta bem o que é do luto, e quem escuta sobre luto não considera os aspectos fundamentais da fé. Então, estar aqui nesta mesa hoje faz sentido por pelo menos 18 anos da minha vida no meu trabalho com os enlutados. É a construção fé e vida, fé e razão, tudo isso que vai se juntando. O que a Ana trouxe, né, a questão do amor e da dor, né? O ser humano, ele nasce por meio de uma dor de parto e ele vai construindo a sua vida a partir do amor materno, de uma família, vai construindo, ele vai se desenvolvendo e depois ele vai encontrar o amor verdadeiro de Deus também na eternidade, sobretudo na eternidade. E o Catecismo da Igreja Católica, no número 958, vai nos dizer: a comunhão com os falecidos, reconhecendo cabalmente esta comunhão de todo o corpo místico de Jesus Cristo, a Igreja terrestre, desde os tempos primevos da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos. Isso também complementa o que Dom José nos trouxe antes. E a partir disso, a minha pergunta ao Padre Oscar, né? A celebração dos fiéis defuntos, ela está ligada à questão da comunhão dos santos historicamente. E o que a Igreja crê e professa sobre a comunhão dos santos, Padre Oscar? Muito bem. Então, a comunhão dos santos faz parte da doutrina da Igreja Católica e ela tem como pressupostos
o que o próprio texto que você leu do Catecismo traz da questão da união do corpo místico de Cristo. Então, para falar de comunhão dos santos, nós temos vários pressupostos, né? Um deles é o próprio eclesiológico, ou seja, a igreja, todos os batizados fazem parte de uma grande união. Nós formamos a comunhão dos crentes, a comunhão dos santos, né? Então, nós estamos sempre interligados. Nós formamos uma comunhão que começa aqui na Terra, que depois se estende também para a vida eterna. Então, a morte, ela não destrói os vínculos, né? E, pelo contrário, nós temos não a mesma ligação física entre nós, mas nós mantemos a comunhão. E quem garante a comunhão dos santos é o próprio Cristo, né? Essa comunhão, ela não acontece como, às vezes, se professa em outros lugares, não é uma relação direta com as pessoas que partiram, né? Não é uma relação daqui que se comunica diretamente. A comunhão dos santos é sempre através de Jesus. Nós temos um outro pressuposto para falar da comunhão dos santos, além da própria visão de igreja, porque nós aqui formamos uma comunidade, né? E essa comunidade se estende até o céu, até a vida eterna. Mas o outro pressuposto também é o próprio Jesus, que nós estamos unidos a Jesus, aqui caminhando em peregrinação, mas também no céu, também na própria questão do purgatório, do céu, sempre estamos unidos a Jesus. É Ele quem garante a comunhão dos santos, porque nós todos participamos do seu corpo místico, que é a igreja. Então, a comunhão dos santos, que faz parte da nossa fé, é um dado eclesial, é um dado que nós fazemos parte da mesma igreja, seja peregrina, seja já no céu. É um pressuposto do próprio Jesus, que une o céu e a terra na sua encarnação, na sua ressurreição. Então nós estamos unidos por Jesus. E a relação não é direta, é sempre mediada pelo próprio Jesus. Então por isso que a gente pode rezar por aqueles que estão junto de Deus, e eles intercedem por nós, né? Então essa é a comunhão, é a inter-relação de ajuda, de oração, que não se apaga com a morte. Perfeito, Padre Oscar. E nisso, né, a celebração da solenidade de todos os santos, né? A igreja, no calendário da igreja, ela se celebra no dia 1º de novembro, mas no Brasil nós celebramos ela no domingo, no primeiro domingo do mês de novembro. Então, agora, no próximo dia 6. Nós podemos dizer, né, pode nos parecer estranho em algum momento, de que a gente tenha as nossas igrejas dedicadas a santos, né, trazendo a memória daqueles mártires ou santos dos primeiros séculos, ou talvez com devoções a alguns beatos que foram beatificados mais recentemente. Mas santos são só aqueles que passam pelo processo de beatificação e canonização da igreja, ou nós podemos considerar pessoas que viveram o amor, que viveram a fraternidade, que viveram os valores evangélicos, como também aqueles que podem estar intercedendo por nós junto de Deus? Certamente nós podemos falar de muitos santos que não foram canonizados oficialmente pela igreja. Nós temos, claro, evidente, os mártires, aqueles que tiveram especialmente no 2º milênio, quando a igreja ela iniciou um processo mais criterioso e oficial de canonização, né? Então, e mais recentemente, especialmente, a questão dos milagres, que é muito importante no processo de beatificação, de canonização. Mas sim, nós podemos, pela nossa fé, dizer que tantas pessoas que não foram reconhecidas pelo processo canônico, oficialmente pela igreja, que estão nos nossos altares, nós podemos dizer que tantos nossos irmãos e irmãs participam já da plenitude do céu junto de Deus, que vivem já a sua santidade, que inicia aqui, né? Muito importante dizer que inicia nesse mundo aqui, mas certamente podemos dizer que tantos já estão junto de Deus. Perfeito, Padre Oscar. Devolvendo para Dom José.
os mártires dos primeiros séculos da igreja, como o Padre Oscar estava falando, aqueles que foram perseguidos desde o início da igreja, e os santos de hoje, o que eles têm em comum, Dom José? Bom, primeiramente o que eles têm em comum é a fé no Cristo Jesus, né? Esse é o primeiro ponto. Mas o martírio, ele sempre, digamos, tragicamente fez parte e faz parte da história da igreja, da caminhada do povo de Deus, né? São muitos os perseguidos também no mundo de hoje, muito na indiferença, né, no esquecimento, mas todos dispostos a sacrificar a própria vida, né, em nome de Cristo e do seu Evangelho. Onde se fundamenta, por exemplo, nós podemos dizer o martírio, né? Por que no início do cristianismo tivemos tantos mártires? Nós jamais podemos esquecer que o cristianismo e a igreja cresceu e se desenvolveu, né, fecundada pelo sangue dos mártires. Homens e mulheres simples, mas que abraçaram a fé com uma profunda convicção justamente na ressurreição, também na vida eterna. E foi essa convicção, né, de seguir o Cristo, ele o caminho, a verdade e a vida, que deu a eles essa força de, mesmo padecendo martírio e ameaças, de não renunciarem à fé. Então, essa realidade, ela é muito presente na igreja primitiva, nos séculos sucessivos da igreja, mas do cristianismo também, mas também no mundo de hoje. Porque quando damos a vida, olhamos a vida, ou lemos a vida dos mártires, ficamos, digamos, admirados com a tranquilidade e a coragem com que esses ofereceram a vida. Como Cristo ofereceu a vida na cruz, na fidelidade ao Pai, eles ofereceram a vida justamente no martírio, como sinal dessa fé no Cristo Jesus. Mas era uma fé justamente fundamentada numa esperança muito forte de ressurreição, né? Que eles não estavam sozinhos naquele momento, que ali estava também a ternura de Deus, a paternidade de Deus, a presença do Senhor ressuscitado. E isso lhes deu uma força muito grande. E todo mártir, mesmo na realidade de hoje, um homem pode ser do ponto de vista humano muito fragilizado, mas do ponto de vista da fé, ele é uma fortaleza. Ele é tão forte que ele tem essa coragem de renunciar à vida para justamente pelo bem que ele acredita, né? Porque se nós não acreditamos na força do bem, que nós podemos ser instrumentos de Deus no mundo, nós jamais vamos fazer entrega da nossa vida, estando a serviço do Evangelho ou estando a serviço da vida do outro. Mas quando nós temos essa convicção na nossa fé, né, que vale a pena você consumir a vida pela causa do reino, pela vida do outro, pela dignidade da vida do outro, então nós temos sim esse altruísmo e essa força de entregar a vida mesmo no martírio para que o outro tenha vida e vida em abundância. É o princípio de Jesus na cruz, né? Eu acho que isso é muito importante a gente ter presente. Tanto no passado como no presente, o que moveu os mártires do passado, o que move os mártires do presente, é a fé no Cristo Jesus e a esperança na ressurreição. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim não morre, mas ressuscitará, né? Terá a vida eterna. E esse sacrifício de Cristo na cruz continua falando para os mártires de hoje também, né? Para os mártires de hoje também. Por isso, a igreja, quando na igreja não tivermos mártires, ou no cristianismo, nós devemos começar a nos interrogar. Significa que nós não estamos vivendo com fidelidade a nossa fé e o nosso compromisso de cristãos no mundo, porque aí não seremos mais fermento na massa, nos diluímos no todo, né? Não somos mais esperança de vida nova, ou não estamos mais comprometidos com o anúncio do Evangelho a ponto de sacrificarmos a própria vida para ele continue presente no mundo de hoje, tocando o coração das pessoas e, acima de tudo, criando novos discípulos e discípulas do Senhor Jesus nessa peregrinação do povo de Deus. Perfeito, Dom José. Esse fechamento muito importante, né, trazendo a questão da morte de Jesus e a convicção, a força de onde os mártires tiraram e tiram a sua força
para entregar a sua vida pela causa do reino. Em síntese, nós poderíamos dizer assim, que o martírio é um grande gesto de amor, né? E uma resposta ao amor imenso de Deus, né? Essa é uma grande verdade de coisa, né? Que a pessoa ali está entregando a vida, mas ela está muito ligada e sentindo no seu coração essa presença amorosa de Deus. Ela não está sozinha no gesto de martírio. Ela está numa profunda comunhão com o autor da vida, Deus nosso Pai. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 30 de outubro, que está refletindo sobre a comunhão dos santos e a fé na ressurreição a partir do Catecismo da Igreja Católica. Voltamos em seguida. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé neste domingo, 30 de outubro de 2022, quando tratamos da comunhão dos santos e a fé na ressurreição a partir do Catecismo da Igreja Católica, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, pelas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul e também pelo Spotify. Nossos convidados hoje, Dom José Gislon, bispo da Diocese de Caxias do Sul, o padre Oscar Roberto Quemelo Francischelli, pároco da paróquia São José em Caxias do Sul, e a psicóloga Ana Paula Reis da Costa, que é fundadora do Instituto LUSP de Caxias do Sul. Ana, para nós trazermos de volta o que Dom José concluiu no primeiro bloco sobre a questão dos mártires de uma vez, dos mártires dos primeiros séculos e dos mártires de hoje. Como se pode entender o martírio numa linguagem mais atual? Muito bem. Vou resgatar um pouquinho também algumas frases que o padre Oscar disse. Anteriormente, o padre Oscar disse assim, que a forma de amar que acontece a partir da comunhão dos santos é uma forma diferente de amor, né? Então, nós estávamos falando da presença da eternidade dentro do tempo, no luto, porque quando a gente perde alguém que ama, um pedacinho da gente fica do lado de lá, enquanto vivemos do lado de cá, né? Então, nós podemos nos sentir como enlutados, divididos entre esses dois mundos, vamos dizer assim, né? Esse amor diferente que fala o padre Oscar é o aprender a amar em separado, é viver a um céu de distância de quem nós amamos. Ora, o Dom José falava da questão do martírio e da renúncia. Então, nós podemos entender aqui um caminho muito importante que a própria ciência nos ajuda a desvendar. No mundo, muitas vezes eu ouvi o Frei Aldo dizendo, no mundo vivemos a dor e o sofrimento que não causamos, né? O mal que não cometemos. O sofrimento no mundo ele é congênito. O sofrimento não é uma questão de pedagogia de Deus, porque senão nós entenderíamos Deus aqui como um autoritário, um déspota, né? Que retira a vida de alguém para punir outra pessoa. Isso dentro da pedagogia do amor não faz sentido nenhum. Mas então como que a gente entende o martírio? Ora, se o sofrimento é congênito, todo enlutado vive um martírio de amor. E nesta experiência, ele vive também aquilo que Jesus viveu, né? Essa entrega de aprender a viver em separado e de se sentir parte de um amor maior, porque um pedaço de si está lá do outro lado. O padre Oscar disse, Jesus une céus e terras. Jesus une céu e terra, né? Como a gente pode entender isso? Na narrativa bíblica, no momento em que a lança atravessa o peito de Jesus, o céu se abre para nós. Quando nós vivemos o nosso peito atravessado pela lança, da dor da perda de alguém que a gente ama, o céu se abre em nós e a eternidade está dentro do tempo. Para aqueles que amam e para conhecer Jesus, a gente precisa sentir o amor, né? Para aqueles que amam,
nunca é suficiente um dia. Por isso a gente ouve às vezes em Ezequias, nos velórios, se eu tivesse um dia a mais, o que eu gostaria de dizer, tantas coisas eu teria para dizer, 1 hora a mais. Por que a gente vive essa experiência? Porque o amor, Kairos, é qualidade pura. Ele derrama dentro do tempo só eternidade. E a eternidade não se satisfaz com o limite do tempo. Cronos é pequenininho, né? Perto de Kairos. Então, a nossa experiência no luto é uma experiência de martírio, porque nós temos sede do amor e de amar. Aprender a amar em separado, portanto, faz parte do mal que é congênito ao mundo. Aqueles que sofreram o martírio, eles não sofreram porque eles foram lá e disseram assim, eu faço questão de sofrer, eu sou um sacrificialista masoquista. Não, o sofrimento foi imposto, foi infligido a eles. E eles tinham a possibilidade de fazer uma escolha e dizer, não, eu não vou sofrer, eu vou mentir, eu vou me esconder, eu vou fazer de conta que eu não conheço o amor. Mas eles toparam o desafio dessa renúncia, de proteger a sua própria vida, por exemplo, em nome desse amor. E aí nós vamos entendendo o luto também dentro da experiência da crucificação. Porque às vezes perguntam pra gente assim, tá, mas Deus não era onisciente, onipresente, onipotente, como é que ele deixou a morte do meu filho acontecer, né? E aí a gente vai entendendo que quando esse céu se abrem também essas 3 características, né? A onisciência, que é uma sabedoria específica, que é a sabedoria do amor. A onipresença dentro do tempo, que é uma presença específica, que é a presença que nos acompanha, que não abre mão de estar conosco mesmo que a gente esteja sofrendo. E vamos levar isso para o nosso dia a dia. Quando a gente encontra um enlutado, às vezes a gente atravessa a rua, não senta com ele para conversar, não senta para escutá-lo, né? E a onipotência, que poder é esse? Um poder que busca conhecer o outro, topando todos os riscos e desafios. Esse é o poder de alguém que não exige o amor, que não determina que tem que, mas que protege uma liberdade de escolha porque deseja um amor livre. É essa a diferença que a gente precisa compreender aqui na crucificação. Quando Jesus morre, ele morre para proteger a nossa escolha livre pelo amor. Essa pergunta que a gente carrega como enlutado no coração, Jesus também ouviu lá no deserto sendo tentado. Disseram para ele, mas por que tu, que é todo poderoso aí, não entra? Leva embora logo todos os maus e deixa só os bons, né? E por que ele renunciou a este pedido, que seria tão mais fácil para ele, considerando todo o poder que ele tem? Fazendo uma leitura bem atual, né, Dom José? Porque ele diz, eu não quero que as pessoas sejam obrigadas a me amar. Eu quero que elas se sintam protegidas, acompanhadas e que entendam que eu sempre estarei aqui para elas no tempo delas. Eu quero uma escolha livre, verdadeiramente amorosa. Olhando a tua fala, sobretudo quando tu fizeste a comparação da lança, tanto da lança no peito de Jesus quanto a dor quando todos perdemos alguém que amamos, nós vamos olhar o Catecismo da Igreja no número 1012, que vai falar o seguinte: a visão cristã da morte é expressa de forma privilegiada na liturgia da Igreja. E aí ele traz o prefácio que é feito na oração eucarística da missa do dia de finados. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada, e desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Padre Oscar, o que acontece quando a gente morre? E como é que a gente poderia falar sobre céu, inferno e purgatório? Nossa, é uma pergunta bastante ampla. Primeiro, penso que dizer para os cristãos que
na hora da morte, quem nos resgata e nos salva da morte é o poder de Jesus, do ressuscitado. Porque se a gente vai olhar para o campo de tantas crenças, existem aqueles que dizem que a alma é imortal por natureza. Na filosofia, em religiões não monoteístas. Então, a alma sobrevive à morte por si mesma, né? Enfim, tem os dados e as crenças diversas. Para o cristão, especificamente para o cristão, a pessoa sobrevive à morte pelo poder de Deus, não porque nós somos imortais por natureza. É o primeiro dado, né? Então, o poder do ressuscitado para os cristãos é quem salva e resgata a pessoa da morte. Também, para o cristianismo, a morte é a morte da pessoa integral, né? Nós temos uma questão muito de linguagem, a morte como separação da alma e do corpo, né? Essa linguagem, ela dominou muito o campo teológico, mas se compreende, acima de tudo, que a morte é morte da pessoa. É a pessoa que é corpo e alma que morre, né? E é a pessoa que é resgatada da morte. Não só uma parte da alma, mas é a pessoa humana que é resgatada da morte. E a alma, que a gente entende, que tradicionalmente se chama desse termo, é na verdade a própria pessoa, né? Não mais com a sua dimensão biológica, carnal, mas é a pessoa que sobrevive à morte pela graça de Deus. Quer dizer, cada um de nós tem uma identidade, tem um nome, e isso é mantido para a vida eterna. Nós não seremos outra coisa, nós não seremos outra pessoa. A nossa identidade, o nosso eu espiritual, a nossa dimensão de pessoa, ela é salva, tanto que nós continuamos vivos sendo nós mesmos. Claro, com a diferença, né? Porque não é só uma continuidade, há também uma descontinuidade. E para a Igreja Católica, então, bem específico para o católico, né? Nós temos, logo após a morte, um juízo individual, né? E que vale dizer que, para o católico, não creia que a pessoa após a morte ela fica vagando pelo mundo, fica acorrentada, presa em coisas materiais aqui, que se alguém chorar pela partida, que o choro dos que ficam atrapalha a evolução da pessoa falecida. Isso são outras crenças, que se respeita, que se dialoga, mas falo para o católico, fé católica. Nós morremos nesse mundo, imediatamente nascemos junto de Deus. E aí nós temos 3 caminhos, né? O céu, purgatório ou o inferno como possibilidade daqueles que livremente negam completamente a comunhão com Deus. Então, são os 3 caminhos, né, para o céu, aqueles que viveram aqui na terra com uma plenitude de amor, de doação, de caridade, de fé, que souberam se abrir completamente à graça de Deus, né, viveram santamente. O purgatório é um caminho para aqueles que viveram em comunhão com Deus, viveram um amor, mas que não conseguiram exercer por N fatores, não conseguiram exercer tão bem esse amor recebido e partilhado, né? Aqui, então, há um caminho de purificação. E o caminho de purificação do purgatório, ele é sempre ascendente para o céu. É um estado de vida, o purgatório não é um lugar, o céu não é um lugar, é um estado de vida em que a pessoa é purificada no amor de Deus. É como alguns falam, a dor e o amor se misturam, porque é uma purificação, mas é uma purificação no amor, para então estar na plenitude do céu junto de Deus. E o inferno, o inferno é uma possibilidade. A igreja também não tem autoridade, não pode dizer que tais pessoas estão no inferno. Ele surge como uma possibilidade real da pessoa negar livremente e conscientemente, não aceitar o perdão, não aceitar o amor e dizer, eu vivo fechada em mim mesmo. O inferno é a chancela
daquilo que a pessoa escolheu aqui na Terra. E Deus, de tão bondoso e nos deixa tanta liberdade, que Deus aceita a nossa escolha. Ele não impõe, ele não obriga a pessoa a aceitá-lo e amá-lo. A pessoa escolhe esse caminho e Deus, na sua tristeza, né, a gente pode dizer, porque Deus quer que todos estejam com Ele, Deus confirma, olha, você na Terra escolheu esse caminho, então você vive de uma maneira absoluta a escolha de fechamento completo em si mesmo. Então o inferno é a total solidão e o total isolamento da pessoa que escolheu esse caminho. Por isso que até o inferno está cheio, né? Tem muita gente no inferno. São perguntas às vezes que a catequese faz, né? Acho que a gente pode dizer, o inferno é a própria solidão absoluta de uma pessoa. Então, são os caminhos bem fé católica, isso aqui que nós estamos conversando, né? E são muito importantes esses esclarecimentos para sabermos onde pisamos, o que vivemos e como devemos viver a nossa fé. Dom José, por que nós cremos na ressurreição dos mortos? A gente fala no creio, né? Sobre a ressurreição dos mortos e a ressurreição da carne. E o que nós cremos sobre a questão do juízo? Tanto o juízo particular, que o Padre Oscar já trouxe algo, e também sobre o juízo final. Bom, eu penso que a ressurreição dos mortos, como faz parte da doutrina também da nossa igreja, foi revelada progressivamente por Deus ao seu povo, né? E a esperança da ressurreição dos mortos faz parte também dessa caminhada do povo de Deus. Mesmo da antiga aliança, os fariseus esperavam a ressurreição, os saduceus não, mas Jesus ele foi muito contundente quando disse: eu sou a ressurreição e a vida. E se crer na ressurreição dos mortos foi desde o princípio um elemento essencial da fé cristã. Tanto é que São Paulo diz, né, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Porque sem isso nós não teríamos uma identidade de povo de Deus, e a nossa fé também, digamos, como identidade diante de outros contextos de fé ou de religiões, etc., também seria muito fragilizada. E essa dimensão da ressurreição foi que motivou justamente toda a caminhada dessa nova identidade do povo de Deus da nova aliança. Quando Cristo foi muito incisivo sempre: eu sou a ressurreição e a vida. E esse ressuscitar, tanto é que a fé, mesmo dos discípulos de Jesus, ela começa novamente, ou recomeça com a força do Espírito Santo, mas justamente depois que Jesus ressuscitado, se faz presente no meio deles. Então, digamos, dá força a eles de anunciarem o Evangelho nessa nova dimensão, o que foi diferente. O Cristo viveu a realidade dos mortos, né, tudo mais, mas ele ressuscitou. E essa foi a motivação justamente que sempre norteou a caminhada do povo cristão. A ressurreição na vida eterna. E aquelas passagens do Evangelho: na casa do meu pai tem muitas moradas, se não fosse isso. Então tudo isso fez e faz com que as pessoas tenham essa esperança no além da morte, a morte como passagem, não como fim, né? Não como fim. E o próprio Senhor Jesus fez essa passagem da vida através da morte para a ressurreição, e esse é o caminho que nós também esperamos fazer na nossa vida. Porque se não tivesse essa esperança da ressurreição, o que nos motivaria a sermos cristãos na realidade de hoje? O que nos motivaria a professar a nossa fé no Senhor Jesus, né? E nos colocarmos como instrumentos de Deus? O que motivaria os nossos tantos mártires a serem fiéis mesmo diante da ameaça de perder a vida, a se manterem firmes na fé no Senhor Jesus? Então essa é a grande dimensão, penso, que de toda a nossa caminhada de fé, de povo de Deus a caminho da casa do Pai. E como dizer, às vezes um povo ferido e machucado, mas um povo de Deus a caminho.
E quando nós falamos também na ressurreição dos mortos e da carne, sempre essa carne gloriosa, né, de povo de Deus, né, porque a ressurreição toca a todos, aqueles que ressuscitarão para a vida e aqueles que ressuscitarão para a condenação, né. Não é assim, eu vou me salvar, então ressuscito, o outro não. Segundo coisa, todos ressuscitarão, para a vida ou para a condenação. Né? E quando nós falamos, por exemplo, em juízo particular e juízo final, a morte, digamos, põe termo à vida do homem, né? Enquanto tempo aberto à aceitação ou à rejeição da graça divina manifestada por Jesus Cristo. Né? Esse juízo particular, digamos, ao morrer, cada homem recebe na sua alma imortal a atribuição eterna. Né? Num juízo particular que põe a sua vida em referência a Cristo. Quer através de uma purificação, quer para entrar em definitiva imediatamente na felicidade do céu, quer para se condenar imediatamente ou para sempre. Quer dizer, as escolhas que eu faço na minha vida é que praticamente vão dar o norte do meu destino também na minha morte. Porque todos nós, né, temos a capacidade de escolher. Escolher um projeto de vida, escolher um projeto de morte. Né? De escolhermos caminhar com Deus ou caminharmos sem Deus. Né? E Jesus Cristo foi muito enfático. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá jamais. Né? E essa realidade, ela precisa também ser alimentada na nossa caminhada de fé. Eu digo sempre, um Deus distante não nos ajuda a vivermos a dimensão da nossa fé, o nosso peregrinar nessa vida, o nosso sentido de filhos e filhas de Deus. Mas quando eu sinto essa presença de um Deus que é Pai, né, na minha vida, né, um Pai misericordioso, de ternura, um Pai que está próximo de mim, que entende os meus sofrimentos, que cura as minhas feridas, né, e eu me sinto então encorajado a fazer também escolhas de vida. Porque sem isso, muitas vezes, nós acabamos desistindo de fazer escolhas que levem à vida, e fazemos escolhas, muitas vezes, que nos ferem e levam à morte. Então, eu penso que isso é fundamental na caminhada, justamente nesse juízo particular. Quanto à questão da purificação ou do juízo final, é sempre uma realidade também que toca a nossa vida. Porque a ressurreição de todos os mortos, né, justos e pecadores, há de preceder o juízo final. Né? E será a hora em que todos os que estão nos túmulos hão de ouvir a sua voz e sairão, ou os que tiverem então praticado o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de condenação. Porém, nós jamais podemos esquecer que quem fará a justiça final, o juízo final, é Deus. E nós jamais devemos desconsiderar a misericórdia de Deus. Porque podemos cair na tentação de nós querermos, na realidade da vida, já selecionar quem, né, se salva ou quem é condenado. E esse é um grande erro que muitas vezes cometemos na nossa caminhada de vida, de roubarmos o espaço de Deus justamente na questão do juízo final. De querermos ser nós os juízes, né, em relação à vida das pessoas. Então, tirando justamente todo esse rosto da misericórdia do Pai, que muitas vezes vê a realidade do homem interior que nós não vemos com os olhos da carne. Mas Deus, com os olhos de Pai, do amor, da ternura, da compaixão, Ele vê. Né? Ele vê e em cima disso justamente, Ele olha a vida dos filhos e filhas que peregrinam neste mundo. Eu acho que o lado mais cruel que pode acontecer numa sociedade é quando nós queremos nos colocar no lugar de Deus, né? De condenar, achar quem vai se salvar, quem vai condenar. E nós temos vários testemunhos justamente nos evangelhos de Jesus, que justamente aqueles que eram condenados pela estrutura social do tempo, e que Jesus, né, falou justamente que diante de Deus eles eram olhados com carinho e coisa. Basta lembrar da mulher pecadora, né? Que chega lá com as pedras nas mãos para condenar, e Jesus usa justamente da compaixão, da misericórdia.
né? Porque quando nós temos amor no nosso coração, temos compaixão, nós também olhamos a realidade do outro, por mais ferido que ele esteja, com um olhar diferente. Agora, quando falta isso, nós somos desumanos e nem cristãos somos, né, nesse modo de julgar a vida do outro e tudo mais. Porque cada ser humano é um mistério que nós não conseguimos muitas vezes entender. Mas o coração do Pai entende, né? E Deus não julga o ser humano segundo os nossos critérios humanos, mas julga segundo o coração do Pai, de um Deus criador, né, de um Deus que olha a todos nós como filhos e filhas, mesmo aqueles que eram. Com essa mensagem de Dom José nos falando da misericórdia de Deus, nós vamos concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé, desse domingo, dia 30 de outubro. Fique conosco, até daqui a pouco. Estamos de volta ao terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé, nesse domingo 30 de outubro, e a reflexão, a comunhão dos santos e a fé na ressurreição a partir do Catecismo da Igreja Católica. E nesse terceiro bloco nós vamos trabalhar bastante a questão do luto. E eu já vou dirigir esta pergunta para Ana. No que a fé pode ajudar na superação do luto e, ao mesmo tempo, como crer em Deus diante de uma morte trágica? Muito bem. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que todas as experiências religiosas, do ponto de vista científico, elas são mediadas pelo nosso cérebro. Então, a experiência de fé que nós temos tem resposta em toda a dimensão da nossa vida. Sentimentos, emoções, pensamentos, decisões, ações, né? Então, ela é uma expressão, a fé é um fenômeno de uma expressão extensa sobre a saúde física e mental, e sobre isso a ciência já nem discute mais. A gente poderia entrar aqui em pesquisas, né, relacionadas ao cuidado com medicações e doentes hospitalizados que têm fé, e a gente encontraria aí muitos dados. Dentro do nosso sistema psíquico e biológico, quero sublinhar bem o biológico aqui, nós temos no nosso hardware, no nosso software, uma busca instintiva de segurança que se manifesta como expressão do fenômeno da fé, né? Então, uma das coisas que a gente se pergunta é: o que acontece com a fé no luto? 5 categorias são mobilizadas. Primeiro, em relação à própria fé como fenômeno em si, há uma revisão, uma reconstrução, uma desconstrução, né? E diferentes pessoas podem passar por essa mobilização na fé de diferentes formas, mas todas elas, todos os enlutados passarão. Num período aproximado, é muito difícil a gente previsibilizar, porque cada amor é único e cada forma de amar também, e a dor no luto é o custo do nosso compromisso de amar, em torno de 2 a 4 anos. Então, nós vamos viver, né, uma mobilização, uma reconstrução na fé. Isso envolve um conjunto de sintomas, né, de oscilação emocional intensa, sintomas neuroquímicos e neurobiológicos, que são involuntários. Aqui a gente entra na questão da pastoral. Nós precisamos acolher esses sintomas, porque as pessoas não têm sintomas de protesto porque elas querem. Elas não fazem perguntas porque elas não são bem trabalhadas na fé ou porque elas têm pouca fé, né? O enlutado passa por um processo muito duro e difícil que toma a frente do seu coração e da sua mente, inclusive do seu corpo, com baixa imunológica, né? Em função do estresse que o luto pode trazer e que venha causar, e nós precisamos escutar isso e acompanhar isso. Por isso eu digo sempre que quem entra numa conversa defendendo Deus em detrimento da dor, já não entra bem, né? Porque não está escutando o que é aí do biológico. Segunda categoria afetada pelo luto é quem é Deus. E aqui a gente para um pouquinho nas imagens de Deus. Quem é Deus como eu aprendi a pensá-lo?
Ele é o Deus que eu quero ter, como um super-herói que tem que usar seus poderes para então salvar a pessoa que eu amo, e eu tenho o direito de pensar isso, e tenho o direito também de me sentir traído. Mas então eu vou viver um processo de compreender quem é Deus a partir de Deus e não só de mim, né? O luto traz isso. Critérios na experiência de fé dos enlutados católicos, na experiência de fé dos católicos, nos mostram que há uma redescoberta da alteridade, né, a partir da pessoa de Jesus Cristo. E que o vínculo que se estabelece como experiência, que não é dizer ou ler sobre quem Jesus é, né, mas viver uma experiência vincular com ele, tem características tão consistentes quanto um vínculo psicológico com uma pessoa que senta ao meu lado. Então, isso já é reconhecido hoje, psicologicamente falando. Os vínculos com Jesus, ou os vínculos com Deus, assumem todas as características de um vínculo real e psicológico e pode ajudar muito no processo de luto. Na comunhão dos santos, a manutenção da ligação, ser um pedacinho do céu aqui e ter um pedacinho do céu lá. O quarto critério é a questão de tempo, pelo mergulho no amor, né, e na eternidade dentro do tempo. A concepção de tempo no luto muda a partir da fé. Por isso que os enlutados dizem assim, mas que engraçado, parece que foi ontem e ao mesmo tempo, simultaneamente, parece que faz tanto tempo. A experiência dentro do tempo muda. E finalmente o amor, né? O amor que faz com que a gente perceba a força desse vínculo que na comunhão dos santos, então, através de uma relação com Deus, de um espelhamento, porque então aqui conhecer Deus é também sofrê-lo, né? Aquilo que Jesus vive na cruz é o que o enlutado vive do lado de fora, né? Dentro da pesquisa com os enlutados cristãos, num determinado momento, até uma pesquisa orientada pelo Dom Leomar, ele conclui, né, lendo uma experiência de um dos enlutados, dizendo assim, que esse rapaz, olhando como se olhasse no rosto de Jesus, via refletido na sua pupila a sua própria experiência de dor. É uma caminhada no luto católico que faz com que o enlutado de repente perceba que Jesus e ele estão do mesmo lado. E aí alcançando então a ressurreição, né? Alcançando então a possibilidade daquilo que transforma. Porém, nessa caminhada é muito importante que a gente não confunda desespero com desesperança teológica, porque o desespero no luto é digno, é justo, né? Faz parte dessa caminhada. Se nós só nos sentimos parte de Deus quando a gente ama, quando conhece o amor, então a gente tem aí a possibilidade de reconhecer a vulnerabilidade que o próprio amor é. O amor é uma bênção e um tormento. Quando a gente ama, a gente se importa com o outro, a gente sofre junto com o outro. Isso implica sair do nosso lugar. Quer dizer que é mais do que simpatia, é empatia. Porque quando eu tenho simpatia por uma experiência do outro, eu olho de fora, mas se eu tenho empatia, eu vou lá, vou me colocar, né? Vou sofrer junto com ele. Então, em relação aos enlutados, é muito importante que a gente tenha muito presente na nossa mente a importância de acompanhar esse processo, essa redescoberta em Deus, né? Porque quando a gente pensa, então, Deus como super-herói lá na sua cadeira dourada, né, como um líder organizacional lá em cima, o balão fura nessa experiência. Nesse sentido, nós teríamos que pensar as questões de Deus. Me permito aqui, com muita delicadeza, colocar uma observação teológica. Todas as coisas lindas que a Igreja nos traz e a própria teologia nos traz, talvez na atualidade de uma forma diferente. Não as coisas diferentes, mas a forma. E nesse sentido a gente tem feito horas, atravessando madrugadas aí, né? Como diz o Frei Suzin, horas complementares para o desenvolvimento dessa linguagem atual que nos permita conhecer Deus de uma forma real nas nossas experiências de vida. Dom José, já nos encaminhando para o final do nosso programa de hoje.
Como se relacionar com Deus a partir da nossa crença na ressurreição? Temê-lo, afastar-se dele ou segurar-se nele? Primeiramente, eu penso que não podemos estar em união com Deus se não escolhemos livremente amá-lo, né? Eu acho que é muito importante. Eu acho que quando nós acentuamos demais um Deus juiz, nós acabamos tendo medo de Deus e não criamos proximidade com Deus, né? Mas quando nós temos alimentamos essa coisa de um Deus próximo, um Deus Pai, um Deus misericordioso, um Deus, digamos, um pai com coração de mãe, né, que a gente pode abrir meu coração humano e colocar a realidade da nossa vida, as nossas alegrias, as nossas dores, o pranto e as esperanças, tudo. Então nós temos sim uma presença de um Deus que é Pai, segundo aquilo que nos revelou, nos falou Jesus, né? Ou nos falou Jesus. Eu sei, porque sem isso nós acabamos tomando distância de Deus, porque aí o medo nos bloqueia, né? O medo nos impede de fazermos uma caminhada justamente de proximidade de Deus e de acolhê-lo no nosso coração, porque nós vamos sempre ter presente aquele que nos vai dar uma sentença, que vai nos castigar, que vai nos ferir, mas a vida já nos fere em tantas situações. Eu não creio num Deus que nos fere coisas, mas um Deus que nos cura, né? Que nos cura, né? Porque já vivemos a realidade humana cheia de ferida, né? E Deus justamente quer nos acompanhar numa realidade justamente de um Pai Criador, justamente curando as nossas feridas e querendo que nós vivamos a vida com a dignidade de filhos e filhas de Deus, né? Essa vida aqui, por isso se fala sempre na dimensão da ressurreição, na glória de Deus, no banquete celeste, né? Acho que na paz, na vida eterna, tudo aquilo que digamos que não é mais marcado pelas fragilidades da realidade humana, mas essa dimensão justamente da glória. Então, quando eu tenho uma visão de Deus bonita na minha vida, né, eu também vou fazer uma caminhada de espiritualidade, coisa diferente. Quando eu tenho uma visão distorcida de Deus, eu também não vou querer estar muito próximo desse Deus, porque é um Deus então muito terra a terra e pouco nesse Deus que me leva dessa situação, digamos, de coisa e me faz sonhar e acreditar numa realidade diferente, na vida eterna, na ressurreição. E isso, a questão toda antropológica que tem essa caminhada, ela é muito importante, porque às vezes nós também podemos levar no coração nosso de adulto as consequências, às vezes, de uma educação cristã de infância muito marcada pelo castigo, né? Por um Deus que castiga, não por um Deus que ama. Quem de nós cria afetos se temos uma realidade de família, de um pai que só castiga e não demonstra afeto para os seus filhos, coisas mais? Quem de nós tem prazer de recordar o passado, a realidade da família com contexto assim? Mas quando nós temos uma realidade entre nós de um pai afetuoso, de um pai compreensivo, de um pai, né, carinhoso e coisa e tudo mais, a gente sempre leva aquela saudade da família, de quem parte e tudo mais, porque nos ajudou a viver, a crescer, a caminhar e tudo mais. Então eu penso que essa dimensão num Deus, né, que é Pai justamente da compaixão, da misericórdia, do amor, é que nos ajuda a olhar também o amanhã com esperança e buscarmos essa proximidade com Deus na realidade de hoje. Porque se eu estou ferido e tenho presente um Deus que me castiga, como é que eu vou buscar essa proximidade com Deus para curar as minhas feridas, né? Para aquilo que me toca, me fere, coisa tudo mais. Então eu não vou, eu quero ficar distante, né? Então acho que tudo isso, diante de toda essa situação, é que nós temos que sim alimentar nosso coração justamente aquele Deus de Pai apresentado por Jesus, né? Um Deus Pai de compaixão, né? Marcado pela compaixão pelos filhos e tudo mais, pelas filhas. Um Deus que se faz próximo, que estende a mão, né? E que acima de tudo nos ergue mesmo quando nós estamos caídos, para que nós possamos continuar a peregrinação da vida para a casa do Pai. E é essa dimensão, acho, de um Deus que cria proximidade. Sem isso, nós vamos sempre ter um Deus distante, que nós queremos mais esquecê-lo do que amá-lo e encontrá-lo ou tê-lo presente na nossa vida. E assim nós vamos concluindo
esse nosso programa Razões da Fé deste domingo, 30 de outubro de 2022, a retomada do Razões da Fé aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, FM 95.7. Até o próximo domingo, fiquem bem.